Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita satisfação, com muita alegria, com muito sentimento de gratidão, vamos engrandecer, vamos adorar, vamos exaltar ao Senhor Jesus Cristo. Por gentileza, abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Janelas de oportunidade surgem em nossas vidas. Portas de oportunidades, muitas vezes, são acometidas à nossa vida, e nós, às vezes, não percebemos que o Senhor tem um grande propósito em nossas vidas. Quantas pessoas reclamam, às vezes, que parece que Deus se esqueceu de mim? Muitos já tornaram até refrão de música, dizendo que a fila nunca chega na minha vez. Nosso Deus está muito atento ao clamor dos seus filhos na terra. Nosso Deus, na sua onipresença, na sua onipotência, está conosco. Ele está atento ao louvor, à adoração, à motivação, à intenção dos corações. Deus nunca nos deixa só. Ele está conosco. Algo interessante quando ele descreve as características das 7 igrejas que são descritas aqui no livro das Revelações, em Apocalipse. Ele demonstra, ele expõe, ele descreve, João descreve pela inspiração e revelação do Espírito, as exortações que o Espírito assim deseja, intenciona para que aquela igreja venha se adequar àquilo que Deus espera para a salvação, aquilo que verdadeiramente satisfaz a Deus para que haja a salvação. Em especial, a igreja de Filadélfia é a que menos recebe exortações no que diz respeito a pecados e bagagens que não são necessárias, são desprezíveis, para que o Filho de Deus possa, em especial a igreja de Filadélfia, entrar ao reino dos céus, fazer parte do reino dos céus. E uma coisa bem certa: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vemos aquele criminoso arrependido ao lado do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele invoca, reconhece o Rei, e naquele mesmo dia em que ele assim desfalece, ele já entra no reino dos céus. Mas algo interessante para aqueles que conhecem a Cristo e estão caminhando com Cristo, há uma necessidade de readequação. Porque não basta somente invocar o nome do Senhor se estarmos vivos. Há uma necessidade de não só recebermos livramentos, mas recebermos também a aplicação do Espírito em nosso caráter. Os frutos do Espírito são necessários para consolidar a nossa salvação. Pedro fala de 7 virtudes na sua segunda epístola, e ele fala que se em nós houver esses frutos, vos será amplamente aberta as entradas do reino dos céus. Logo entendemos que sem os frutos e sem santificação, ninguém verá a Deus. Então as provas e as dificuldades surgem no caminho do crente. E essas provas, como nos diz Tiago, são estabelecidas por Deus na nossa vida. Em Deuteronômio 8 também, Moisés descreveu acerca disso, nos dizendo que o Senhor vosso Deus vos leva ao deserto
para vos provar, para vos testar, para vos tentar, para no fim vos fazer o bem. Ou seja, é propósito de Deus, faz parte da agenda de Deus nos levar e permitir situações difíceis em nossa vida, para que venhamos a nos aproximar dele, para que venhamos a nos desprender desse mundo, para que toda ilusão, todo sentimento de encantamento, toda ação de encantamento venha a ser quebrada com relação às coisas dessa terra. De sorte que dessa terra nada poderemos levar, Paulo afirma ao bispo de Éfeso, ao jovem Timóteo. Ou seja, o Senhor, ele utilizará de muitos recursos, como Pai dos Espíritos, ele vai utilizar diversos recursos para nos aprimorar, para nos adequar, para que possamos fazer parte do reino de Deus. Isso é muito comum em nossas orações, basta às vezes ficarmos atentos, ouvindo como as pessoas clamam dentro das igrejas. As pessoas às vezes, na sua pressa, na sua ansiedade, elas se dirigem a Deus sem, ao menos em sua oração, chamar Jesus de Senhor, ou sequer adorá-lo como Senhor, né? Eu duvido que alguma pessoa, quando vai fazer um requerimento ou uma solicitação a um juiz, a uma autoridade, chega de qualquer forma ou vestida em qualquer roupa. Estamos na casa do Deus Altíssimo e às vezes não sabemos como nos dirigir ao Deus Altíssimo, não sabemos nem sequer adorar, não sabemos nem, ciente de que Deus é santo, Ele requer das nossas vidas a santidade, não nos apropriamos da graça que nos foi oferecida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, também não nos apropriamos, não buscamos fazer votos de santificação, de separação, não pedimos força ao Espírito Santo para abandonar o pecado, mas queremos a bênção, queremos porque sabemos pela fé que aquele a quem estamos nos aproximando tem todo o poder, ele é misericordioso. Davi sabia muito bem disso, pois quando ele pecou no pecado do recenseamento, ele sabia que o juízo haveria de ser desferido. O profeta se dirige a ele dizendo que 3 sortes de juízos seriam desencadeados sobre ele e sobre o seu povo. E é interessante que ele fala: caia eu nas mãos do Senhor, porque infinita é a sua misericórdia, grande é a sua misericórdia, é imensurável. Então nós precisamos aprender como nos dirigir dentro da casa de Deus, como proceder na casa do Senhor. Temos que aprender a adorá-lo, temos que saber, reconhecendo que nós somos falhos, nossas mentes são propensas ao mal, ao pecado, e nós estamos às vezes com uma familiaridade tão grande às vezes com Deus, e por achar Ele é um Pai bondoso, assim como o filho, né? Tem pais que acham uma graça verem seus filhos fazerem coisas erradas, né? Eu cresci numa igreja onde, quando se caía um alfinete no chão, a igreja inteira ouvia, porque era um silêncio dentro da igreja presbiteriana independente Paulo Silas, era um silêncio, mas com o passar do tempo, aquela geração foi ficando velha, e foram nascendo os novos filhos, e os pais não foram tão austeros com os filhos e os netos que foram crescendo, e já não se havia mais aquele respeito dentro do templo, já não se ouvia mais o barulho de um alfinete caindo no chão. Ou seja, a familiaridade com o Deus que é misericordioso muitas vezes pode fazer parte do coração de um crente, né? Às vezes tanto tempo caminhando com Deus, tanto tempo andando com Deus, e já não reconhece as suas doutrinas fundamentais, já começa a ficar negligente com relação ao caráter, começa a ficar negligente na sua conduta, e impurezas vão entrando no caráter, na forma de falar, na forma de pensar, já não se pensa da mesma forma, haja vista como algumas grandes denominações têm tratado o nosso Deus. Veja o ridículo que foi essa semana a Igreja Universal Romana, onde sua maior autoridade fez uma afirmação que constrangeu ao mundo. Quem bem sabe e conhece a Bíblia,
quem já leu lá Mateus capítulo 25, está claramente lá mostrando que quando no dia terrível do Senhor, quando as nações forem julgadas, os bodes serão separados das ovelhas. Os que estão à direita reinarão eternamente com o Senhor Jesus Cristo, e os bodes da esquerda serão rejeitados. Quem conhece a Bíblia sabe em Eclesiastes 10:2 que nós devemos nos proceder à direita, nunca como um tolo que segue à esquerda. E nós vemos lá a maior autoridade do catolicismo fazer uma afirmação que ele está à esquerda. Então, a maior autoridade da igreja romana não é um cristão, ele é bode, e bode vai ser rejeitado. Então são falsos mestres que seguem falsos mestres, um falso mestre e pessoas que seguem esses falsos mestres. E o destino dela, como disse o Senhor Jesus Cristo, quem segue um mestre cego vai cair no buraco como mestre cego. Nós seguimos ao Rei Jesus Cristo e nós vemos o exemplo desta grande denominação que foi ao longo da história como uma verdadeira draga num rio sujo, ali acumulando um monte de coisa imunda. E ali dentro ficou um monte de coisa imunda, ficou empisteado de ídolos, de objetos, de símbolos que Deus sempre abominou ao longo de toda a trajetória da Bíblia. Nós temos que ter cuidado. E vendo o pecado dos outros, e vendo o erro cometido pelas pessoas e por outras denominações, nós temos que olhar para a nossa própria vida, pois aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não permita que essas impurezas venham adentrar e tomar assento na sua mente, se colocar como ídolo na sua mente, tomar o lugar que é devido, que é de direito, que é de dever das nossas vidas para com o Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele se sentar no centro da nossa vida. Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração, o Senhor Jesus Cristo. Então observemos isso e tomemos muito cuidado com essa questão da familiaridade, né? Por achar que Deus é bom, sempre bom, né? Nós achamos que Deus vai tolerar o pecado numa hora em que nós menos esperamos, como foi na situação de Sansão. Nós vemos que o Senhor já não está mais conosco, porque ele falou de diversas formas, por meio dos profetas, falou por meio da palavra, por meio da mensagem, mas nós nunca achamos tempo por achar Deus é bom, Deus perdoa sempre, né? Deus está sempre, Deus vai tolerar, né? Alguns líderes falam, não posso trazer essa mensagem muito dura, não, essa mensagem muito pesada, aí vai ofender. Como eu já citei no início da mensagem, alguns pastores são como aqueles pais que dão tudo que as crianças querem, né? Como o exemplo lá da igreja IPI da Presbiteriana, né? Começam a achar engraçadinho todas as coisas erradas que os seus filhos pequenos fazem. Grandes e pequenos comparecerão diante do trono do Senhor para serem julgados segundo as suas obras. Entendamos que o nosso Deus, ele nos sonda, ele conhece a intenção do nosso coração, a motivação, o que somos, o que pretendemos ser em Cristo Jesus, e se é com Cristo Jesus o nosso empreendimento. Por isso, que quando entendemos a verdade que viemos de Deus e temos que retornar para Deus, nós temos que entender que para chegar àquele que nos enviou, de onde viemos, nós temos que passar por algumas provas, porque reconhecendo o nosso pecado, nós estamos cientes, não podemos chegar a Deus de qualquer jeito. Há uma necessidade de passar por depuradores. Há uma necessidade de, às vezes, até por dor, por luta e por dificuldade, ser expurgado o mal do nosso caráter. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Boa, perfeita e agradável é a vontade do Senhor. Nessa manhã de domingo, vamos oferecer a nossa própria vida em sacrifício de louvor e adoração. Talvez nessa manhã você esteja aí com muita dificuldade, lutas. As lutas tomaram por completo a tua consciência ao ponto de você dizer para ir do lado, eu não tenho força para louvar e adorar. É aí que surge o sacrifício de louvor. Você está matando o seu egoísmo, a sua dor, a sua dificuldade,
e adorando aquele que pode solucionar a tua dor. O Senhor fez a ferida e Ele a ligará. O Senhor permitiu que você se ferisse para que você se frustrasse, para que você viesse a preencher agora esse vazio que você está sentindo da perda, para que Ele assumisse o lugar que lhe é de direito, de dever, pois Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te criei e eu te quero para mim. Eu te quero para mim, assim diz o Senhor Deus para a tua vida. Por isso, nessa manhã, aproveite a oportunidade, num domingo como esse, você sendo aí dotado dos seus sentidos, em sã lucidez, aproveite o tempo e a oportunidade. Não saia da presença de Deus sem adorá-lo, sem reconhecê-lo como Senhor e de invocar a sua interferência na sua vida. Ainda há oportunidade de nós carregarmos esta palavra em vias públicas. Vai chegar o momento em que serão proibidas. Vai chegar o momento em que será proibido andar com a palavra de Deus debaixo do braço e ir para a casa de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Queremos te adorar, queremos te engrandecer, queremos te glorificar. Senhor Jesus Cristo, lava-nos com teu sangue. Santo Espírito, te invocamos, nos santifica, nos fortifica nessa manhã. Ajuda-nos, dá-nos força para resistirmos a tudo que é mal, a tudo que te entristece. Ajuda-nos, Pai Santo, a aplicarmos a tua palavra em nosso viver. Ajuda-nos a obedecer. Senhor Jesus Cristo, te clamamos, te suplicamos. Ministra, Senhor Jesus Cristo, em nossas consciências. Sara de toda dor, de toda ferida emocional, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita os nossos corpos. Pelas tuas pisaduras, Senhor Jesus Cristo, nós fomos sarados. Senhor Jesus Cristo, dá-nos o preenchimento da tua presença, meu Deus. Que venhamos a reconhecer que tu és o nosso maior tesouro. Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, afasta toda perturbação, toda algema, toda prisão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda prisão que o diabo fez, que seja quebrada, destruída pelo fogo do Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Forças opositoras das trevas, partam em retirada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te clamo, Senhor Jesus Cristo, visita os nossos ajudadores, os nossos colaboradores, todo projeto de igreja que os nossos ajudadores estão ali realizando, que o teu Espírito dê crescimento e afaste os planos das trevas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ministra saúde, Senhor Jesus, livramento e salvação com o poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, salve as nossas famílias. E nessa manhã, a remanescente cristã Filadélfia adora e exalta ao Pai, adora e exalta ao Filho, adora e exalta ao Santo Espírito. Amém. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos.